também de outras universidades, né, que também participam, alunos que também passaram nas nossas conversas, nas nossas pesquisas, em sala de aula, enfim, eu acho isso muito legal. Então, eu vi na organização do evento muitos nomes, assim, de pessoas que a gente conhece, né? Então, isso é muito legal. E, mais do que isso, também hoje a gente tem a participação nessa mesa de abertura, que é a professora Cristiane Freitas, da PUC, que é super parceira junto com os professores lá da PUC, né? Que também trabalham com a questão do audiovisual. Eu sempre digo que aqui os alunos que fazem aula conosco meio que fazem junto aulas também com eles, né? O programa é aqui e é lá também, idem, porque a gente está sempre fazendo essa troca de parcerias em bancas, em grupos de pesquisa, em orientações em sala de aula, né? Essa conversa. Então, eu acho que isso é este evento, assim, eu acho que é um resultado realmente desses muitos encontros que a gente vem tendo em diferentes lugares. Então, é um prazer, assim, poder abrir o evento, né, aqui com esta mesa super legal, super bacana, né, como diria o professor Gustavo Spolidoro, muito bacaninha. Então, vou apresentar para vocês um pouco, assim, não dá, né, até pelo tempo da mesa, para a gente não ficar tomando muito tempo de todos, né, comigo falando, porque o legal mesmo vai ser ouvi-los falar, né, e eles, com certeza, não precisam da minha fala junto. Só vou dar uma diminuidinha aqui para eu poder... Peraí que eu, ao invés de eu fechar, eu abri. Tá. A professora, começar apresentando a professora Cristiane Freitas e depois o professor James Guterres. E aí, em seguida, a gente passa para a fala deles, ok? Cada um vai ter até 30 minutos nesta sua fala de abertura, e depois disso a gente vai abrir então para as perguntas, né, que vocês podem estar enviando aí pelo chat, aí eu vou fazendo depois as perguntas aqui na minha função de mediadora. Então, a professora Cristiane Freitas Gutfreund, ela é graduada em Sociologia pela PUC do Rio de Janeiro, ela é mestre em Cultura e Comportamentos Sociais e doutora em Sociologia, ambos pela Universidade de Paris V, René Descartes, Sorbonne, e ela também é professora titular da PUC, atual coordenadora do PPG-Com, da PUC, lá, e líder do grupo de pesquisa de cinema e audiovisual, comunicação estética e política, que é o Cinepoliticon. Bolsista de produtividade do CNPq e pesquisadora de teorias de cinema, e da imagem, da estética, da história e da filosofia da comunicação. Mais do que isso, né, que são as informações que a gente pode pegar no Lattes da professora, tenho que lhes dizer que ela é uma incrível pesquisadora na área do campo da comunicação, do campo do cinema, da questão do cinema brasileiro, né, da questão da história do cinema brasileiro e das interrelações entre a comunicação, o cinema e a questão da história, uma pesquisa muito legal também sobre a ditadura militar no Brasil. Então, ela tem um trabalho assim que eu sou muito fã, realmente acho muito legal, e além de tudo é super minha amiga, quase 20 anos, então, né, sou uma fã da professora. E o professor James Guterres de Mello, ele foi nosso doutorando, como já disse isto para vocês, né? Ele é uma coisa legal aqui desta mesa, que esta mesa é uma mesa interdisciplinar, né? Assim como eu tenho uma formação múltipla, os nossos palestrantes também têm uma formação múltipla, e o professor James de Mello, ele também tem uma formação
que interliga muitas coisas. Passa desde uma formação em química, olhem só, para um mestrado em educação e o doutorado em comunicação e informação, ambos na URGS. E já conheço o Jamer também há bastante tempo, aliás, desde da seleção, né? E é uma pessoa assim muito incrível na sua vontade de conhecer coisas e juntar todas elas, e mais do que isso, um comprometimento com as coisas também que ele vem pesquisando. Ele atualmente é professor do PPG em comunicação da Iambi Morumbi, e ele coordena, só um pouquinho que eu perdi o nome aqui do grupo que fugiu da minha tela, tá aqui, coordena o grupo de pesquisa Micropolítica do Cotidiano, Formas Estéticas e Narrativas do Documentário em Conflito, e também um outro grupo de pesquisa, também registrado no CNPq, Imagens em Conflito, Estética e Política no Cinema do Oriente Médio. Então, nós temos duas pessoas realmente na banca para trabalhar essa questão hoje, né? Ligada a uma discussão do político na imagem. Além disso, ele é o atual coordenador do seminário temático Teorias dos Cineastas da Socine, onde ele também já participou em alguns outros momentos como conselheiro da Socine, e agora é o coordenador deste seminário temático. Além disso, ele vem trabalhando muito com as questões sobre as dimensões políticas da micropolítica no documentário contemporâneo. Então, para mim é um prazer assim ter hoje aqui para falar para vocês nesta mesa de abertura o Jamer e a Cristiane, né? E, enfim, vamos ouvi-los porque vai ser muito mais legal. Vamos começar com a Cris? Ou começamos com o Jamer, que se vem mais de longe? O que vocês preferem? Acho que pode ser com a Cris. Então tá. Eu ia dizer, pode ser com o Jamer. Os homens primeiro. A gente está aí rompendo com essas coisas, né? Mas eu acho que tematicamente seria interessante ouvir a Cris primeiro. Eu acho que eu tenho mais a complementar a fala dela. Você acha, Jamer? Então tá, vamos lá. Vamos lá, professora Cristiane. Você falou que tinha apresentações, né? Ai, essa coisa do Zoom, eu tiro, fica uma telona, enfim. Tá, eu estou bem perdida, ele está passeando. Mas agora está ok. Então, não, porque você disse que tinha coisas para apresentar, como eu não tenho, é só uma fala, então achei que talvez pudesse, mas eu posso começar, então, sem problema algum. Enfim, queria começar, claro, agradecendo imensamente o convite para estar aqui hoje, né? Como a Miriam disse, a gente tem uma parceria de longa data, né? Não só eu e ela especificamente, né? Mas as relações entre os nossos alunos, né? Essas parcerias da PUC com a URGS, e que eu acho que exatamente nas pesquisas de cinema é onde essas parcerias se consolidam de uma forma, digamos assim, mais abrangente, né? A gente de fato circula entre a URGS e a PUC, né? A gente faz pesquisas juntos, a gente faz produções juntos, a gente participa, faz eventos, enfim. De fato, eu me sinto em casa, né? Tanto aqui, tanto na PUC quanto na URGS agora, e tanto aqui, né? Atualmente dentro da minha casa mesmo, mas enfim, né? Nessa situação absurda que a gente está vivendo, né? E dizer que é muito bom também estar aqui com o Jamer, né, que eu já acompanho a pesquisa dele há algum tempo, e é um enorme prazer, de fato, estar nesse momento podendo ter esses espaços, né, de discussão com tantas pessoas queridas que eu vim entrando aí, né, e que quando entraram, a primeira coisa que a gente falou quando se viu foi: ai, que saudade, né, e é exatamente isso, né, a saudade de poder estar perto, de poder fazer essas discussões ao vivo, né, mas que eu espero que em breve, né, isso possa acontecer, né, e o Jamer venha de São Paulo para nos visitar, né, já que ele migrou, né, Jamer? Então, assim, né, daqui a pouco a gente vai ser quase um imigrante, né, então
então a gente poder fazer essas parcerias juntas. Então, dizer realmente que é um enorme prazer, né? Até confesso para vocês que eu não tenho aceitado convites para fazer lives e coisas do tipo, né? E fiquei sensibilizada quando o Guilherme me chamou, exatamente por ser vocês e por achar que aqui é um espaço em que a gente pode realmente fazer uma discussão como deve ser, né, acadêmica, reflexiva, enfim, né, para deixar a gente avançar no pensamento e não esquecendo, né, que estamos nesse momento difícil para todos, né. Então, o que eu vou falar um pouco aqui para vocês hoje são de inquietações que andam me movendo, né? Inquietações que andam acontecendo nesse momento, né? Que tem a ver, claro, com a minha atual pesquisa e com uma pesquisa que eu já realizo há algum tempo. Então, na verdade, são questões também para que a gente possa discutir, conversar. Eu acho que eu nem vou me alongar numa fala muito, enfim, com um tempo muito estendido, exatamente para que a gente possa ter esse espaço de reflexão, de troca, né, com tudo que anda acontecendo, né? Então, como a Miriam falou, eu desde 2009 eu pesquiso essa relação entre a ditadura civil-militar, né, e os filmes brasileiros, né, tanto documentário quanto ficção, né? Naquele momento, quando eu comecei a estudar esse tema, né, não era um tema que fazia muito sucesso, digamos assim, no cinema, né, na área do cinema como um todo, era um tema muito da história, de outras áreas, até das áreas humanas, né, e os filmes, então, né, na sua maioria também eram muito didáticos, né, como se eles ainda precisassem contar aquela história sobre a ditadura, né. Penso aqui em filmes como O Vlado, né, 30 anos depois, do João Batista de Andrade, realizado em 2005, Zuzu Angel, né, na ficção do Sérgio Rezende, de 2006. Né? O que a gente vê com o passar dos anos, né, é que esse contexto mudou, né, em função de algumas coisas bem determinantes, né, que foram os incentivos cinematográficos, né, que ganharam uma estabilidade, né, o interesse pela própria temática da ditadura militar, que veio a partir de datas históricas relembradas, né, os 40 anos e depois os 50 anos do golpe militar, né, a efetivação de algumas medidas que contribuíram para que o acontecimento histórico não fosse esquecido, né, como a indenização às vítimas e familiares que lutaram no período, né, algumas discussões importantes, né, que colaboraram de forma crucial para a reparação da história, né, como a abertura de parte dos arquivos políticos, né, e a criação da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi instituída em maio de 2012 e finalizada em dezembro de 2014, né, que trouxe à tona nesse momento, então, né, alguns esclarecimentos sobre os desaparecidos políticos e depoimentos públicos de torturadores, né. Então, esse contexto também acompanhou, né, foi acompanhado das mudanças estéticas nos filmes, de um número cada vez maior de produção de filmes sobre essa temática, e esses filmes passaram a se tornar menos didáticos, digamos assim, né, e ficaram mais subjetivos, revelando aspectos mais íntimos, digamos assim, né, para além até do testemunho, né, trazendo subjetividades, inquietações, né, filmes às vezes feitos por pessoas, né, familiares, inclusive, né, que sofreram o processo da ditadura. Eu penso aqui em filmes como Diário de uma Busca, da Flávia Castro, de 2010, e filmes de reparação histórica também, né, que começam a aparecer naquele momento, como Cidadão Bólice, do Chaim Litevski, de 2009. Eu acho que esses dois filmes eles fazem tem uma mudança importante, assim, uma virada estética importante nos filmes sobre a temática da ditadura, né? Só que a partir de 2016, né, a gente começa a viver uma instabilidade política, né, que se estende, digamos assim, aos incentivos à produção cinematográfica, aniquila as políticas públicas de reparação histórica, né, e a gente passa a ter um governo, né, que legitima, né, a ditadura, né, enaltece, né, a ditadura militar. Em 2018, com a eleição do nosso atual presidente, né, ou enfim, a presidente dos outros, né, não nosso,
a ocupação, a gente vê uma ocupação grande dos militares, né, em cargos do alto escalão, do primeiro, do segundo escalão, né, nunca visto, né, essa ocupação desde a ditadura militar. Né? Isso, obviamente, gerou um retrocesso tanto nas práticas culturais quanto nas práticas sociais. Tá? Então, o meu interesse hoje passou a ser olhar para os documentários brasileiros realizados exatamente a partir de 2016, desse contexto, né, que usam as imagens da ditadura, né, para construir uma escrita da história, né, hoje, né, e que fazem escolhas estéticas que acabam configurando uma narrativa específica sobre o político. Né? Então, após o golpe parlamentar de 2016, né, e a eleição presidencial de 2018, né, a ditadura passou a ficar presente, né, nesses filmes, né, não mais apenas nos filmes restritos à temática da ditadura, né, filmes que eu chamo sobre ditadura militar, são aqueles que têm, né, digamos assim, no centro da narrativa a ditadura, ela não é um mero elemento diegético, né, isso não quer dizer que em outros filmes desse momento ela passou, né, muitas vezes ela aparecia como um elemento diegético, né, mas nesses filmes hoje, né, a ditadura passa a ser utilizada, tem uma apropriação da temática, né, em filmes sobre o golpe parlamentar, né, e nas manifestações políticas que polarizam o país. Né? Então, a gente vê também o uso da ditadura, né, de uma defesa de retorno da ditadura militar. Né? Então, dentro desse contexto histórico, a gente pode destacar algumas especificidades, né, que começam a aparecer nas telas de diferentes formatos, aí eu digo não só do audiovisual, mas, enfim, em tudo que a gente vê de filmes, reportagem, filmes tanto de notícias na televisão e assim por diante, né, que trazem essa herança da ditadura, né? Como, por exemplo, a liberdade de expressão, né? A gente vê uma perseguição aos jornalistas, né? O uso indevido de força para cercear os direitos individuais, né? Como, por exemplo, recentemente a criação desse dossiê antifascista, né, a partir de policiais e professores que trabalham com a temática, né, a manipulação das mídias, que é algo que está aí presente desde sempre, né, a própria ideia da militância que se transforma, né, bem como a questão da dor física e social, que a gente pode dizer assim, né, que deixa suas consequências e sequelas no imaginário contemporâneo. Então, essas especificidades, né, elas passam de uma maneira geral pela discussão sobre o filme político e o filme militante, né, e que constroem essa narrativa sobre o político hoje, né, que contempla, digamos assim, uma nostalgia sobre a ditadura, né, a partir de algumas características que eu observei nesses filmes. Ou melhor, a gente não tem uma discussão sobre as imagens, né, mas tem uma disputa entre as imagens. Né? As imagens passam a ser disputadas nesses filmes. Né? Então, a gente sabe que o cinema é um agente da história, né? Ele fabrica opinião, constrói memória, fixa imaginários e assim por diante. Né? Partindo numa ideia do Comolli, que ele diz que filmando o que é, o cinema fabrica o que será. Né? Essa ideia, essa inquietação me moveu, né? Ainda mais que a gente hoje está num país polarizado politicamente, né? E as imagens fílmicas, então, elas se tornam o lugar por excelência dessa polarização, né? Como um sintoma, para usar um termo do Krakauer que eu gosto muito, né? Para quem já foi meu aluno que está aqui sabe que eu falo muito desse termo, né? Como um sintoma disso que está acontecendo no social. Né? Então, essa polarização, né, ela é entendida como nós e os outros, né, entre aspas, por isso que eu falei o presidente dos outros, não o nosso, né, e ali no início, né, nesse sentido do nós e os outros, né, onde não há uma comunicação possível. Né? Em que, de um lado, a gente tem uma ideologia populista, autoritária, conservadora, né, que junta militares, milícias e religião,
né, e cria um anticientificismo, né, reacendendo valores como a propriedade, família, tradição, e de outro, a gente tem uma pulverização dos movimentos sociais que fragmenta o político, alinhado com uma ideologia democrática que coloca em jogo a revisão e a reparação da história. Então, nessa disputa, os filmes que são realizados a partir de 2016, eles trazem à tona uma definição de filme político e de filme militante. Né? Aí vem uma outra ideia que me inquieta, né, e que me provoca de alguma forma, né, que é uma ideia do Walter Benjamin, onde ele vai dizer que a história não ratifica o passado pela percepção dos opressores. Tá? Mais adiante eu volto a essa ideia do Benjamin. Né? Porque, mas atualmente o que a gente vê, né, de fato, é uma solicitação por parte da população de retorno da ditadura militar legitimada pelo atual governo e uma apropriação das imagens da ditadura nesses filmes contemporâneos. Né? Então, ou seja, a ditadura ela não aparece mais para ter a sua história contada de forma subjetiva, como contraponto à história oficial, né? Mas como peça fundamental, né, desse jogo político, né, que tem dois pontos de vista, dois lados, né, bem opostos e marcados. Né? Mas antes de entrar nessa discussão específica, eu gostaria de falar um pouco sobre o entendimento de filme político e de filme militante. Né? Então, o filme político, a partir do Badiou, né, ele diz que o filme político faz parte daquilo que ele chama de gêneros éticos, né, pois ele tem a capacidade de se endereçar à humanidade para propor uma mitologia moral. Isso é o termo, são os termos do Badiou. Né? Então, é o filme que tem como tema principal a maneira como é governado um Estado, o exercício do seu poder, a sua conquista, e a denúncia dos seus excessos. Né? Apresenta na sua ontologia, né, no seu cerne, a ideia de busca sobre um aspecto do real que foi ocultado, né? Tem a sua força sustentada por um trabalho de investigação que não é feito pelas instituições oficiais, né? E propõe, então, assim, dessa forma, uma reconfiguração da história e, por vezes, também pode propor uma intervenção no real. Né? Então, os filmes políticos eles se desdobram em diferentes direções. Né? Eles podem ser filmes relacionados a movimentos de insurreição, filmes que pretendem mobilizar a consciência do espectador sobre questões imediatas da realidade política e social. Né? Então, obviamente, eles são filmes, podem ser filmes históricos, biográficos e também filmes militantes. Né? Então, nos anos 60, a gente sabe que teve todo um questionamento em torno do filme político, né, que foi direcionado, digamos assim, na defesa por parte de cineastas e teóricos, né, a partir de uma ideia de interdição do uso de estetização excessiva nesses filmes, né, para provocar um afastamento da dramatização. Toda aquela história de interdições de técnicas, formas de representação, né, que pudessem, de alguma maneira, ajudar esses filmes, né, a escapar da banalização das imagens, de uma certa, digamos assim, banalização do mal, né? Para usar o termo da Hannah Arendt. Então, a gente vai ter, nesse momento, né, os jovens movimentos cinematográficos ali dos anos 60, né, aqui no Brasil, sobretudo com cinema novo, cinema marginal. A gente pode pensar, por exemplo, Terra em Transe, né, do Glauber, como um filme, enfim, emblemático dessa ideia de filme político desse momento. Né? Já nos anos 80, a gente passa a ter uma ideia de filme político mais identificado com uma ideia de um cinema cidadão. Né? O que vem ser isso? Né? São filmes menos dogmáticos do que esse dos anos 60 e 70, né? E que passam a buscar na ideia da verdade a sua legitimação. Né? Eles são, sobretudo, filmes endereçados a um contraponto da história oficial, ou seja, já tinha passado um período, né,
ou ainda se vivia alguns lugares, né, como nós ainda na ditadura, ou estava no final de período da ditadura, né, então já tinha esse recurso na história para fazer desses filmes exatamente um contraponto àquilo que era contado na história oficial. E muitas vezes esses filmes eles passam a ser informativos de fato, né? Então aqui no Brasil eu penso num filme, por exemplo, como o Django, né, do Sylvio Tendler, que tem um pouco essa característica, né? Nos anos 2000, então, né, a maioria desses filmes, né, trazem à tona o passado que não passa, né, e continua a ter um papel fundamental nesse agenciamento coercitivo na sociedade e uma demanda tácita de reparação, né? Então, a politização ela vai passar pelo subjetivo, pelas histórias de família e por acertos de contas íntimo, né? Como Os Dias com Ele, por exemplo, da Maria Clara Escobar, né? Ou Helena, da Petra Costa. Claro, isso não quer dizer que todos os filmes de todos esses períodos eles são feitos da mesma forma, né? Mas a gente percebe uma tendência, né? No sentido desse entendimento do político, que obviamente vai acompanhar, acho que tem o microfone aberto. Tem um livro que fala sobre a censura e repressão. Opa, fechou. Esses filmes, então, eles são uma tendência, né, desses momentos, né, digamos assim, que acompanham de alguma forma também, né, esse entendimento da história, o contexto onde eles são feitos, né? Então, já os filmes militantes, né, eles se inscrevem em uma luta com característica política, social e ideológica para denunciar uma situação de injusta, né, sobretudo uma situação extrema de injustiça, né? Então é um filme que vai privilegiar a ideia de contestação, de engajamento, né? Se distinguindo, por exemplo, do filme de propaganda, que se submete a uma causa ou um partido, né? Então o filme militante ele abrange algo muito maior, né, nessa ideia de uma denúncia injustiça, né? Ele não fica ali atrelado a algo, né, de um partido político, né, como muitas vezes o fascismo e o nazismo usaram, né, desse artifício, né, como um filme propaganda. Então, nos anos 70, também os filmes militantes sofrem transformações, né? Eles passam a ser muitas vezes designados como essa ideia de filmes de intervenção, né? Ou seja, filmes que mantêm a vontade de intervir sobre a sociedade, né? Porém, eles abandonam também o dogmatismo característico dos filmes militantes dos anos 60, né? E eles são filmes, por exemplo, dedicados a determinadas lutas, né? Como a luta feminista, a luta do proletariado, né? Filmes contra as guerras do Vietnã ou da Palestina, né? E eles dialogam também com filmes feitos em determinadas estruturas socioculturais, né? Que podem propor transformações, como, por exemplo, os sindicatos, as ONGs, né? Esses filmes, então, feitos dentro dessa esfera, né, os filmes sindicais, né, os filmes propostos por ONGs, eles normalmente não tinham uma preocupação muito grande com as questões estéticas, né, porque a preocupação maior era, né, transformar e conscientizar a sociedade, né? Então, aqui a gente pode destacar filmes, por exemplo, feitos por coletivos feministas, né, por um lado, né, na Europa isso já era muito comum, né, com essa perspectiva mais de causas sociais, né? Alguns diretores, como o próprio Ken Loach, que continua fazendo filmes até hoje a partir dessa abordagem, digamos assim, né? E aqui no Brasil, pensando na temática da ditadura, né, tem, por exemplo, o ABC da Greve, do Leon Hirschman, né, que filma as greves ali dos anos 70, né, enfim, dentro dessa ideia do filme militante. Já nos anos 90, né, esse gênero entra em decadência, que ele acompanha o declínio do engajamento político e social né, próprio desse período dos anos 90, né, e volta para filmes mais investigativos ou filmes de reportagem,
né, sem grandes inspirações ideológicas ou partidárias, mas que debruçam sobre um tema do momento, como, por exemplo, a violência urbana ou a desigualdade social, né? São filmes muitas vezes feitos por jornalistas, né, que se debruçam em fazer filmes mais e com menos qualidade, digamos assim, entre aspas, estética, menos uma preocupação de estética, né, mas com ainda essas características, né? E hoje, né, em meio dessa crise da democracia que a gente vive, né, eu penso numa outra provocação que é dada pelo Badiou também, né, onde ele diz que a gente passa por um processo que nós somos dominados por um historicismo melancólico e em que existe um puro efeito do passado, né? Então, o que vem a ser, dentro dessa perspectiva, né, desse historicismo melancólico com efeito de passado, né, o filme político hoje, né, em meio a esse militantismo, né, que eu vejo como um total efeito de passado, né, que retornou às ruas, acompanhado por um conservadorismo, né, e pela judicialização que domina a sociedade como um todo, né? Então, hoje, filmar esses acontecimentos, né, que provocam ruptura no processo histórico, como o próprio golpe parlamentar, né, que a gente teve, né, não se justifica pela obediência a regras de um filme ou as necessidades de uma progressão dramática, ou ainda como um contraponto à história oficial e uma revelação do real pelo íntimo ou pela subjetividade, né? Mas eles selecionam situações, personagens e imagens recentes que podem auxiliar na compreensão do que se passa no presente, né, por uma discussão, né, entre imagens, mostrando a polarização e questionando o passado que não passa, né? Ou seja, esses filmes eles estão debruçados no imediato, naquilo que está acontecendo agora, né? E durante muito tempo a gente está falando de filmes que se debruçavam sobre o passado, né? Mas eles falam desse imediato nessa conversa também com o passado, né? Esse passado está ali o tempo inteiro, né, rondando. Então, o que a gente vê nesses filmes, é que eu faço referência aos filmes, né? São, por exemplo, O Processo, da Maria Augusta Ramos, né? Democracia em Vertigem, da Petra Costa, o Excelentíssimos, né? Por exemplo, nesses a gente vê nitidamente uma encenação sobre o político, né? E ao mesmo tempo uma revelação, né, dos bastidores, enfim, dos conchavos que estavam sendo feitos, né, dentro do parlamento brasileiro, né, sobre o que deslanchou no golpe, né? E filmes também como Não Vai Ter Golpe, né, do Alexandre Santos e do Fred Hall, que é um filme que aí especificamente fala um pouco mais da ideia do golpe, mas a partir do ponto de vista dessa militância juvenil, né, conservadora, né, de direita, e do papel que essa militância teve preponderante, né, no golpe, né? Até então a identificação que se tinha com a militância estudantil, juvenil, enfim, né, era de uma militância esquerda, né, da nossa referência, inclusive, à ditadura militar, e a gente descobre uma militância forte, né, de direita, né? E filmes como também Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, que aí traz também específica a relação do golpe, mas a partir desse monopólio do jornalismo tradicional, né, feito por determinadas famílias que tomam conta do jornalismo no Brasil, né? E uma pena até porque ele acaba deixando a mídia alternativa, né, num pano de fundo ali no filme. Não sei se todo mundo viu ou sabe bem do filme, mas enfim, né, ele acaba não explorando tanto essa ideia da mídia alternativa, mesmo que ele comece com uma imagem da mídia alternativa e acabe com uma imagem da mídia alternativa, né? Ele se concentra em mostrar, em revelar, né, esse monopólio, digamos assim, do jornalismo tradicional, né? E o Mês que Não Terminou, por exemplo, é outro filme também do Raul Mourão e do Francisco Bosco, né, que faz referência ao golpe e todas as transformações políticas da atualidade, ainda com uma pretensão, né, entre aspas,
mais estética, né, trazendo, enfim, intervenções de instalações de arte, né, que é um filme todo dividido em capítulo e assim por diante, né? Então, todos esses filmes, né, alguns outros que a gente poderia falar também, mas, enfim, todos esses, né, trazem uma revelação de um real ocultado, né, um quebra-cabeça que tem a ditadura como pano de fundo, né, desse jogo polarizado. Né? Então, nesses filmes, a gente sempre escolhe um lado da imagem, né, mas a militância ela não passa pela escolha de uma causa, né, e sim pelo confronto e revisão de erros do próprio presente. Né? Ou seja, essa ideia um pouco da melancolia, né, que está ali presente no Badiou, a gente vê no filme, né, nesses filmes presente essa ideia, né, a partir também de não só de uma frustração com o estabelecimento do golpe, né, mas também uma busca para entender aonde que se errou, o que se fez, o que se poderia ter feito, como se faz para mudar e assim por diante. Então, o trabalho técnico-artístico torna-se visível nesses filmes políticos como meio de produção de sentido e denúncia. O que importa é a busca pelo entendimento do processo histórico. Ou seja, nesses filmes o que se tem é uma busca para compreender o real do presente, né? Através de imagens de arquivo, muitas delas repetidas em vários filmes, né? Como o voto do Bolsonaro pelo impeachment da Dilma, né? Evocando lá o torturador, ou o Eduardo Cunha dizendo tenha piedade dessa nação, Deus tenha piedade dessa nação, algo mais ou menos dessa ordem. Né? Então, essas imagens, elas, pelo excesso do absurdo que elas têm, né, pronunciadas dentro de um parlamento em meio a vaias e aplausos, né, não é mostrada como uma forma de conscientização, mas sim para marcar o lado do qual se faz parte no jogo político. Então, esses filmes se sustentam na disputa entre imagens que se resolvem na montagem de um arquivo que conta invariavelmente com momentos de manifestação nas ruas, nos parlamentos, no depoimento de intelectuais, militantes e dos próprios políticos. Né? O arquivo feito em grande parte de imagens midiáticas ou da ideia do ao vivo, né? Revelando outra coisa do que é mostrado pela imprensa no ato do acontecimento, né? Além de mostrar os sujeitos que disseminam mensagens nas redes sociais, né? Colocando a polarização como protagonista da cena através dos bastidores da defesa e da acusação, né? Nesse tribunal, né? Da causa aí em questão. Então, o que a gente acaba tendo, né, é a experiência de filmes políticos e militantes que trabalham com arquivo muito similar. Né? Ou seja, eles são informativos, didáticos, né, que revelam uma injustiça, né, porém, eles não privilegiam a contestação e o engajamento político, né, e sim a denúncia do golpe, né, de um golpe institucional, afirmando essa melancolia do presente. Né? E aí eu volto às imagens, por exemplo, que a gente vê da Dilma isolada, sozinha, né? Do desespero das reivindicações ali no Senado, por exemplo, do Lindenberg, né, ou de alguns outros, né, do PCdoB, de algumas pessoas do PCdoB ou do PT, né, tentando virar o jogo e não conseguir. Né? O próprio Haddad, recentemente eu assisti um documentário sobre fake news feito para a televisão francesa, né? E tinha um depoimento do Haddad, até um depoimento que ele já deu várias vezes em outras situações, né? O quanto ele estava perplexo, né? Com a campanha, como foi feita a campanha para a eleição, né? Com todo o jogo feito pelas fake news nas redes sociais, né? E como eles não imaginavam, não sabiam
como lidar com esse jogo, né, de alguma forma, ou seja, aquelas barbaridades estavam sendo faladas de kit gay, né, que eram usados nas escolas e assim por diante, com filmes feitos sobre isso, né, então, para mostrar o quanto, né, aí na ideia do próprio Badiou, né, essa questão passa pela antiética, né, não tem nenhuma ética esse lado desse jogo político, né? Então, nesse sentido, né, o filme político acompanha o próprio processo histórico, né? O realismo torna-se a representação contínua da realidade para dar a essa mesma realidade duas visibilidades possíveis, através de posições expressivas, revelando o ressentimento e a agressividade dos fatos, né? Então, a gente pode constatar que o filme político ele mudou, né? Principalmente em relação aos aspectos formais, né? Ele passou do questionamento à dramatização e o uso de imagens íntimas, né? À denúncia do real através do confronto, né? Ele mudou também em relação à narrativa, né, do político, né, do dogmático dos anos 60 aos aspectos informativos dos anos 80, passando pelo enfraquecimento da militância nos anos 90 e pelo protagonismo do íntimo nos anos 2000, ele chega hoje a essa disputa das imagens na contemporaneidade, né? Então, se esses filmes, originalmente, né, tinham por objetivo contribuir para a transformação do homem e da sociedade, né, através da imagem cinematográfica, né, na perspectiva ali dos filmes políticos dos anos 60, 70, né, que originaram, digamos assim, o gênero, né, ou como está na máxima basaniana, né, do cinema como uma revelação do real, né, nesse sentido, né, o que a gente vê hoje, né, esse pensamento libertário do cinema, ele intervém no acontecimento imediato, né, no calor da coisa, né, o que é muito difícil, a gente sabe fazer cinema em cima do calor da hora, né, ou então que é outra característica, né, para que a história possa ser contada, né, porque é como se a gente estivesse não sendo permitido nem se contar a própria história nesse momento, né? Então, tem por objetivo observar, documentar e colocar em perspectiva o autoritarismo iminente, reivindicando uma ação concreta baseada no confronto das imagens e na encenação do político, né? A ideia de encenação também, para mim, é uma ideia bem importante, né? Quando a gente pensa naquelas imagens da Janaína Pascoal, né? Nos discursos como foram elaborados, a própria votação, né? Pelo impeachment, né? Pelo pai, pelo cachorrinho, pelo sei lá quem, né? Toda aquela encenação em torno, né? Dos gritos e como foi feita, né? Então, esse recorte de filmes proposto pretende questionar, através do autoritarismo, um modo de experiência que acabou com a democracia e a dominação por um historicismo, na verdade, é a dominação, né, por um historicismo melancólico, né, aquele que eu falei antes do Badiou, né? Esses filmes se engajam na militância não de uma causa, mas da pretensão de tornar o presente inteligível. Ou seja, eles acabam ocupando até um espaço, né, de poder quase que traduzir a história, né? Um presente que, ao contrário do que Benjamin afirmou, a história, nesse momento, né, ratifica o passado pela percepção dos opressores, infelizmente, né? Acho que era isso, gente, né, para a gente poder discutir um pouco. Queria ter uma fala um pouco mais otimista, né, um pouco dizendo, não, esses filmes são, enfim, incríveis, né? Temos aí uma luta pela frente com uma causa ganha, né? Mas eu acho que o que será, né, do que o Comolli nos botou ali com as nossas imagens hoje, né, nos deixa um tanto quanto inquietos. É isso, obrigada por terem escutado e espero que a gente possa discutir na sequência bastante. É isso. Muito obrigada, professora Cristiane Freitas. Foi realmente... A gente vai ficar pensando muito aqui sobre essas suas falas. Agora vamos passar para o professor Jamer. Obrigado, Miriam.
Bom, gente, boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite do pessoal que está organizando, o Gela, e parabenizar pela organização do evento, né? Eu acho que é interessante ter uma jornada de estudos de estética e linguagem no audiovisual, de uma forma até um pouco regional, pensando em unir diversas pesquisas que estão sendo feitas no sul do Brasil. Super contente, super feliz de dividir essa mesa com a Cristiane Freitas, que foi minha professora, participou da minha banca de doutorado, com quem eu troco algumas questões há bastante tempo, sobre cinema político, sobre cinema de arquivo e muitas outras questões, entre aulas na PUC, a banca de doutorado na URGS e encontros esporádicos na Socine. E que bom que a gente pode estar à distância aqui, numa certa presença, que é a presença que a gente pode produzir hoje em dia. Então, eu queria agradecer o convite de estar dividindo a mesa com ela. Eu acho que foi uma decisão acertada ela começar, porque a minha fala de hoje vai ser, na verdade, como eu pensava, uma espécie de uma sequência dessa discussão proposta pela Cris. Eu ia começar falando exatamente a partir do tom de tristeza em que ela encerra a fala dela, e dizendo que o cinema militante, o cinema político, na verdade, o que ele tem de força, de pujança e de utopia, também tem, de certo modo, uma carga de melancolia e tristeza, e algumas das questões que eu vou discutir aqui, e alguns trechos, talvez, se eu conseguir mostrar, se der tempo de eu mostrar, vão ser algumas coisas também envolvendo essa melancolia e tristeza que o cinema militante pode produzir. Eu vou compartilhar um PowerPoint, tem um texto aqui que eu vou recorrer de vez em quando e vou tentar não me perder entre uma coisa e outra, mas eu vou compartilhar com vocês, que aí fica mais didático. Vocês conseguem ver aí? Está todo mundo vendo? Tá. Então, como a Miriam comentou, eu fiz meu doutorado na URGS, né, no GPESC, com o Alexandre Rocha, sobre o uso de imagem de arquivo na obra de Harun Farokh. E depois eu vim para São Paulo e fiz um pós-doutorado na Anhembi Morumbi, e agora eu sou professor do programa de pós-graduação em comunicação da Anhembi Morumbi, e estou desenvolvendo lá um projeto sobre micropolíticas no documentário. Eu vou tratar rapidamente dessa ideia do projeto, porque o que eu vou apresentar aqui é uma espécie de um recorte desse projeto, mas ao mesmo tempo tem algumas questões gerais que se conectam, que eu gostaria de apresentar para vocês. A ideia do projeto é pensar, a partir da virada subjetiva nos anos 90, no documentário, o que estaria acontecendo com uma transformação estética e política nos documentários contemporâneos, que eu venho chamando de uma virada em direção às micropolíticas, né? Que seriam as potências da vida ou da multidão, que compõem o campo das práticas, tendo por base a coletividade e o cotidiano. Alguns dos filmes que eu vou mostrar aqui se conectam exatamente com isso. O que eu estou chamando de micropolíticas do cotidiano, que é o título do meu projeto de pesquisa, são as intensidades e afetos que produzem os mais variados modos de existência de uma dimensão de resistência, primeiro, ao capitalismo e, segundo, ao controle como forma de captura. Então, algumas das questões que eu vou discutir, alguns filmes. Eu trouxe uma série de filmes, eu vou focar em alguns deles, mas eu vou acabar comentando de alguns deles aqui. Me interessa pensar nos traços micropolíticos nesse documentário contemporâneo, como isso também tem sido forma de transformação no documentário, tanto no seu processo histórico, quanto no seu processo mais teórico, naquilo que a gente pode definir como sendo um documentário, né? E eu parto dessa ideia a partir de um interesse renovado pelo documentário, tanto no âmbito da distribuição, com várias salas de cinema exibindo documentários, quanto na discussão sobre documentário contemporâneo, né? A própria categoria do Oscar de documentário sendo muito mais discutida hoje em dia do que há alguns anos. E também outras transformações do documentário a partir da internet e da videoarte, né? Meu pós-doc foi em relação às videoinstalações e a uma observação, uma identificação que eu acabei fazendo há alguns anos, de que grande parte, ou a maior parte das videoinstalações dos anos
70, 80 e 90 eram, de certa forma, abstratas e tentando trabalhar com as texturas e as cores das imagens e a própria arquitetura das projeções nos centros culturais. E de uns anos para cá, principalmente dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, o teor documental se sobressaía muito mais nessas obras. Então eu comecei a pensar o porquê desse interesse pelo relato documental de forma bastante simples e cotidiana, e não mais aqueles aspectos da forma cinema ou do efeito cinema na arte contemporânea. E aí são mudanças éticas e estéticas que vêm acontecendo no documentário, acompanhados de novas formas de produção, circulação e consumo dessa produção. E aí eu vou me ater aqui a um tipo de produção feita por determinados cineastas, videastas e por aí vai, que produzem filmes no calor do momento, em manifestações em que a sua vida está correndo risco, em enfrentamento com determinadas opressões policiais em função do teor político dessas manifestações. E aí, essa ideia de militância e ativismo no audiovisual, o que eu chamo de política das imagens, novos sujeitos e novos lugares de fala, é uma espécie de uma certa produção que vem acontecendo recentemente no documentário no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, circulando por festivais, um tipo de cinema que se produz num outro tipo de imagem que não mais aquela tradicional do cinema, e principalmente do cinema político, né? Aí a gente poderia pensar no cinema político a partir do cinema moderno, principalmente no Brasil, o surgimento do cinema novo. A Cris comentou algumas ideias do cinema novo, né? Terra em Transe, do Glauber Rocha, o cinema de Leon Hirschman e etc., como um cinema mais militante, ainda que político. E aí eu estou tentando identificar alguns filmes que estão circulando no Brasil que se diferenciam bastante dessa ideia de cinema político. Por isso eu estou chamando isso de política das imagens e não imagens da política, né? Mas a gente poderia citar 5 Câmeras Quebradas, por exemplo, de 2011, sobre o conflito na Palestina, Praça Tahrir, de 2013, sobre a Primavera Árabe, e mais especificamente aqui no Brasil, eu trouxe 2 filmes, vou focar mais na Missão com Cadu, do Cadu Freitas, Ariano Benfica e Pedro Maia de Brito, de 2016, mas também Aerohotel Cambridge, eu vou tratar de algumas questões do Aerohotel Cambridge, e outro filme também produzido por Cadu Freitas, um filme póstumo, porque o Cadu Freitas faleceu em 2015. Esse filme é também um filme póstumo, e eu vou me ater mais a essa produção do Cadu e a relação dele em Belo Horizonte com o movimento da luta por moradia. Então, Na Missão com Cadu é um filme que trata das minorias como alteridade, das produções emergentes que correspondem a novas práticas e sujeitos de cinema e da multiplicidade de novos sujeitos históricos a realizar e produzir filmes, para além de uma certa produção hegemônica do cinema mais tradicional, que a gente poderia considerar pelo menos até 5 ou no máximo 10 anos atrás. Então eu tenho um texto aqui, eu vou focar em algumas questões do texto, e aí vou avançando aqui no PowerPoint no decorrer da apresentação. Me interessa tratar de filmes brasileiros recentes que operam um outro campo discursivo e estético no audiovisual contemporâneo. Uma forma de revitalização do cinema militante nos moldes tradicionais, com imagens produzidas em eventos políticos, alocadas em um novo contexto. Um distanciamento preciso sobre a urgência das pautas políticas que o cinema agora parece lidar partindo da sua associação com movimentos sociais. A estética desses filmes propõe uma política e uma intervenção social que colide diretamente com um modo de militância que se manifesta... Oi? Estão me ouvindo? Tudo certo? Com um modo de militância que se manifesta nas diferentes formas de performatividade dos corpos em cena. Essa ideia de performatividade vai ser também um tema que eu vou tentar discorrer aqui em função do corpo, principalmente do Cadu, em cena nesses 2 filmes. Não só do Cadu, mas de outros corpos e atuantes nesse tipo de cinema. O curta-metragem Na Missão com Cadu e o longa-metragem Aerohotel Cambridge, por exemplo, são filmes que operam códigos cinematográficos empregando-os em favor de causas políticas.
No longa, os atores encenam suas próprias vidas e compartilham criativamente a realização do filme. No curta, é apresentado em sua maior parte imagens filmadas em uma manifestação pelo próprio personagem que a vivencia. Em Aerohotel Cambridge, a inserção de fragmentos de uma repressão policial em uma ação de reintegração de posse que ocorreu em uma ocupação no centro de São Paulo. E o contexto de uso dessas imagens vai ao encontro do tema do filme. Na Missão com Cadu, usa imagens produzidas pelo próprio Cadu Freitas, um dos diretores do filme, em uma manifestação em Belo Horizonte, que termina também em uma repressão policial, e essas imagens são incorporadas na íntegra, sem intervenção de montagem pelos demais diretores. O modo como essas imagens são inseridas e utilizadas nos filmes, conduzindo a um debate sobre o uso da militância nos movimentos sociais, podem nos dar a ver a relação entre estética, militância e performatividade. Um tipo de realismo que já não revela um mundo, mas se torna parte dele. É incorporado na infinidade de imagens produzidas por esses filmes, sem, no entanto, buscar a afinidade com o real como matéria-prima para a imagem. Esses filmes parecem sair de um modo tradicional da realização de cinema de ficção, ou documental, ou cinema político, para criar outros modos de engajamento com a imagem, como se esses formatos já não fossem suficientes para representar seus personagens. Trata-se de uma proliferação de diferentes dispositivos de captação, de uso doméstico de câmeras digitais portáteis e, atualmente, de celulares que gravam em alta definição e conduzem à produção de imagens em um estado de ubiquidade, onde a realidade torna-se o tempo todo palco para essa encenação. Um exemplo bem comum desse tipo de produção é o surgimento da mídia ninja em 2013, nas manifestações de junho de 2013, e o modo como essas imagens acabaram iniciando a circulação em 2013, chegando, por exemplo, a serem expostas numa exposição no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, há uns 2 ou 3 anos, em que esses vídeos do Mídia Ninja foram expostos em televisores, mas os televisores eram colocados na vertical, né? Não na posição como a gente coloca na nossa casa, na sala de casa, e sim eles eram colocados no formato vertical, porque os vídeos de celular eram feitos na vertical, então aqueles vídeos apareciam na exposição naquele formato. E numa qualidade muito precária também, as imagens muito pixelizadas. É o caso, podemos citar também o caso de filmes políticos anteriores, para além desses citados do cinema novo e do cinema político dos anos 70, principalmente no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, como algumas produções do grupo Dziga Vertov, formado por Godard, né? Um exemplo é um filme de 68 chamado Um Filme Como os Outros, em que imagens de manifestações de operários e de estudantes durante o ano de 68 foram gravadas pelo próprio diretor, Jean-Luc Godard, e são mostradas de maneira intercalada com cenas de um grupo de estudantes discutindo sobre as abordagens dos protestos. Um filme recente que faz uma associação bastante parecida é um filme novo do Jean-Claude Bernardet, que acho que está na mostra, né, de São Paulo agora, que termina aí por esses dias, e que coloca um confronto do Safatli, Vladimir Safatli, numa comunidade em que fica claro um embate entre o tom teórico das ideias do Safatli e essas ideias que não fazem parte da realidade daquelas pessoas naquela comunidade. As imagens dos protestos ganham um outro sentido no filme, acompanhadas dos pensamentos descontextualizados dos estudantes, cujos rostos não são exibidos. A análise dos assuntos políticos pelos estudantes, em conjunto com essas imagens, amplia o debate e, dessa forma, as cenas dos protestos estão, então, a serviço da ilustração do discurso. Há ainda experiências mais contemporâneas, como a de Harun Farok e Andrei Ujica, em Videogramas de uma Revolução, de 92, filme que retrata a revolução que derrubou o ditador Nicolau Ceausescu em 1989, através de imagens amadoras em vídeo e do resgate de transmissões da televisão estatal romena, que é também um filme militante diferente dos moldes mais tradicionais do cinema político. O uso de imagens amadoras nesses 2 filmes, de Godard e de Farok, vai na contramão da maneira como são incorporadas pelo cinema político engajado dos anos 60 e dos anos 70, ou pelo jornalismo,
ou outros canais de divulgação de notícias que as usam como testemunha da veracidade dos eventos, tornando-se, portanto, a matéria-prima para a constatação da informação. Nesses filmes, as imagens amadoras são tomadas como instrumento de autenticação do real, como um atestado da presença local e acontecimento dos fatos. Na cultura contemporânea, de produção de imagens, a proliferação de dispositivos de gravação como celulares, bem como as plataformas digitais de exibição como o YouTube e outras redes sociais, são fundamentais para uma mudança, a partir dos anos 90, ligada a uma autoconstrução dos sujeitos. E essa é uma chave para a gente entender, então, a posição dos filmes, por exemplo, na missão, como na Missão com Cadu, de uma transformação dessa ideia de cinema militante. Trata-se de uma nova subjetividade dentro da construção da narrativa, dos documentários, na qual se torna parte do filme a intervenção do diretor como um personagem, para além da ideia de filme autobiográfico, por exemplo, que é muito comum no documentário. O cinema contemporâneo, imerso, então, em um outro regime de visibilidade, passa a usar a imagem como uma autenticação de sua experiência, para além da autenticação do real, constituindo-se, moldando-se e criando narrativas para si, para o olhar alheio. A vida passa a performar como um personagem diante de um público. E aí eu cito Amaranta César, num texto de 2015, em que ela diz que o cinema brasileiro contemporâneo é marcado por uma multiplicidade de outros sujeitos históricos que estão filmando e que ela chama de novos sujeitos de cinema. E aí, volto ao meu texto. Através de uma reorganização do campo político, que é um dos temas centrais dessa fala, até mesmo do que é exatamente político em uma dimensão estética, sujeitos minoritários se apropriam da linguagem, da técnica e da tecnologia audiovisual e passam a criar discursos sobre si, produzindo outros espaços de fala, autorais e micropolíticos. Isso se dá a partir do barateamento dos processos tecnológicos de produção audiovisual e da necessidade de compor o dizível e o visível e criar espécies de contranarrativas em oposição a um discurso hegemônico que relega essas pessoas a um espaço minoritário. Para além, então, de uma espécie de produção política a partir das imagens e as próprias imagens na sua condição política a partir da própria experiência. Eu vou exibir 2 trechinhos de 2 filmes do Cadu, coletivos, na verdade, né, mas com o Cadu, para tentar pensar um pouco mais na figura desses corpos performativos na imagem. Eu preciso parar de compartilhar isso e compartilhar outra coisa, é isso? Aqui, né? Deixa eu achar aqui, gente. Essas horas. Vou mostrar o trechinho final na Missão com Cadu, e depois um outro filme. Tá vendo aí? Bom, Na Missão com Cadu é um filme assinado por Cadu Freitas, Ayano Benfica e Pedro Maia de Brito, em 2016. Ele conta com 2 planos sequências do Cadu Freitas numa manifestação em Belo Horizonte, do movimento Sem Teto, e uma primeira parte com uma espécie de pré-entrevista com o Cadu, feita pelos outros 2 cineastas que assinam o filme. E o filme foi montado nessa estrutura por uma questão triste, porque o Cadu foi assassinado 4 meses depois daquela primeira entrevista, e eles não tinham ainda feito o documentário com o Cadu. Eles resolvem usar as imagens produzidas pelo Cadu, que estavam no YouTube, na íntegra, esses 2 planos de sequências, e colocam o Cadu como autor do filme. Aqui é o final da manifestação, uma das últimas cenas do Cadu. Vou mostrar esse trechinho final. Ele está fugindo da polícia, a polícia soltou bombas de gás lacrimogêneo nele e numa criança da comunidade, e ele está fugindo com a criança no colo.
Ele tem coragem de fazer isso com a gente. Tem, mas Deus é maior. Deus é maior, ele não vai fazer nada com a gente, tá? Ele vai fazer isso com a gente, que a gente são crianças. Vai não. São bala de combate. Mas vamos juntos. Estamos recuando porque tem... Olha contra quem que a polícia tá jogando bomba, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Até quando o governo vai ficar assim? Até quando? Olha lá. Tem clima de guerra lá atrás. A polícia, o que esses policiais estão fazendo? Tá amedrontando a criancinha, seus covardes. Vai lá pro Afeganistão lutar lá, cambada de desgraçados. Seus filhos da... imbecils. Olha só que governo desgraçado que a gente vive aí, ó. Cadê o seu Pimentão, filho da puta? O imbecil, o idiota, tá? Palhaço, olha aqui, ó. Olha essas crianças, olha o que vocês estão fazendo. Jogar spray de pimenta, põe uma tropa de choque pra fazer guerra contra o povo pobre, humilde. Vocês são os filhos da puta mesmo, sabe? Governo de merda. Fica aí fora a polícia contra o cidadão. Aqui vocês querem que a gente viva um sistema maldoso, mas nós não vamos aceitar isso não. Jamais, tá? Nós estamos gravando e vai pôr é mundial. Tem que rodar é mundial essas porra desses trem. Porque isso aqui, ó, não existe isso não. Não existe, a gente tá aí pra lutar por moradia. Eles jogar bomba de pimenta, spray dando tiro de borracha. Você não pega a criança ali, eles iam passar por cima dela. Sabe por quê? Porque o governo é um governo de merda. É isso que esse governo é. Merda! Tem um trechinho ainda, mas eu vou deixar por aqui. Eita, que agora sumiu o meu PowerPoint. A gente dá aula todos os dias nisso aqui, mas às vezes atrapalha. Aí, voltou, né? Então, estava aqui. Então, é isso. Citando a Amaranta César, de novo, num outro texto de 2017, em que ela fala especificamente sobre esse filme. Na verdade, ela está tratando nesse texto sobre uma ideia que é bem interessante, sobre a circulação desse curta, né, em festivais de cinema no Brasil. Ele foi pouco aceito nos festivais, e o maior argumento da curadoria dos festivais é que esse filme era pouco cinematográfico, né? O tom político era maior do que o tom cinematográfico do filme, quer isso, sei lá o que isso significa, mas enfim, o filme nitidamente negado por ter uma estética de imagem amadora e de ser produzido por essas imagens feitas por celular no calor do momento em manifestações e não pensado narrativamente e numa produção mais tradicional de cinema no Brasil. E a citação dela, que eu acho muito interessante, é que na redundância da sua tripla articulação, voz, corpo e câmera, e por isso a performatividade do corpo de Cadu é interessantíssima nesse filme, a imagem, embora tomada pelo empenho de demonstrar o caráter pacífico da manifestação, instaura uma tensão, o anúncio do desastre por vir. E isso a gente fica sabendo depois, no final do filme, quando aparece a cartela, logo ali depois daquela cena, que Cadu foi assassinado a tiros na comunidade onde ele vivia, 4 meses depois dessas imagens serem produzidas. E aí, para mim, o que há de interessante nessa imagem que a gente acabou de assistir, nesse trecho que a gente acabou de assistir, é o momento em que o Cadu vira o eixo da câmera e começa a olhar para a câmera e se direcionar a dois possíveis, ou pelo menos dois grupos de possíveis espectadores, né? Ele sabe que aquelas imagens ele está gravando, ele vai colocar aquilo no YouTube e aquilo vai ser visto por alguém, e ele diz, isso tem que rodar, é mundial, essas porra tem que rodar, é mundial. Ou seja, isso aqui tem que colocar para circular, porque as pessoas precisam ver o que acontece. E ele se direciona também aos policiais, né? Ele fala com os policiais que acabaram de tocar a bomba nele e diz, vai lutar lá no Afeganistão, você não tem coragem para isso, você é um covarde que taca a bomba em criança. Então ele deixa de produzir nesse momento, já ao longo de 2 planos de sequências um tanto longos, ele deixa de produzir as imagens da violência e da manifestação que era pacífica e foi violentamente interrompida pela polícia, e testemunha e catalisa ali uma contranarrativa a partir do seu próprio corpo, da sua própria performatividade, da sua própria experiência de vida naquele momento.
E aí uma outra citação de Paula Kimo, num outro texto de 2016, também sobre Na Missão com Cadu, ela diz: gritando contra o Estado, esbravejando em ato de desespero, Cadu violenta a própria imagem, avança em direção ao campo do visível como se fosse engolir o quadro. E assim ele convoca o futuro da imagem na sua própria gênese. Que eu acho que essa é uma questão bastante interessante para a gente pensar um outro tipo de cinema militante que se afasta bastante daquele mais tradicional, no momento em que esses dispositivos, né, como um celular, possibilita com que essa gênese da imagem já seja endereçada a um futuro espectador, seja ele o policial, seja ele alguém com o qual você vai convocar uma certa consideração àquela experiência traumática que ele está vivendo naquele momento. Então ele remete essa imagem a uma circulação futura, endereça essa imagem a uma espécie de exigência e convoca um espectador, ou um possível espectador, à urgência dessas imagens, né? Envia-lhe uma exigência, ele exige do espectador, ele convoca ali o espectador na hora, no momento em que ele está criando aquela imagem. Ele não faz isso depois na montagem, num discurso fílmico, na relação entre as imagens, ele faz isso na própria gênese. A aparição de Cadu endereça um compromisso social e um desconcerto existencial ao espectador. Uma denúncia em tempo real, gravada para ser ampliada. E aí eu tenho alguns minutinhos ainda, né? Eu vou mostrar um outro filme que surgiu agora em 2020, que é assinado também pelo Cadu. Na verdade, são quatro cineastas da comunidade de uma invasão chamada Isidora, lá em Belo Horizonte, e um deles é o Cadu. Eu não vou mostrar exatamente o trecho do Cadu, vou mostrar um outro trecho que trata dessa ideia de novos sujeitos de cinema a partir dessa proliferação das tecnologias audiovisuais. Rolou aí, Lennon? Tá aparecendo? Se eu colocar assim, vocês continuam assistindo? Tá rolando? Sim, estamos vendo. Obrigado. Deixa eu pegar a minutagem aqui. Então, acho que essa é a função da imagem enquanto imagem. Da imagem enquanto ocupação é a representação da pessoa nesses espaços. Da imagem como imagem é a memória, assim. E eu acho que a imagem da ocupação, além da representação, eu acho que ela também tem um papel muito forte de nunca esquecer o que essas pessoas passaram, assim. E talvez o dia que a memória falhar, ter uma fotografia, ter um vídeo para poder relembrar isso, eu acho que é muito importante. Para que as pessoas que vão ver a seguir, elas possam ter, assim, memória, elas poderem ver lá no livro de história delas, assim, o que essas pessoas passaram um dia. Talvez com a fotografia, com o vídeo, essas pessoas conseguem ter o mesmo sentimento que as pessoas que estão aqui hoje tiveram, assim. Os moradinhos, a gente tá lutando pra isso. A gente quer paz, a gente quer moradia. Ninguém quer confrontar com a polícia, não. Agora, as polícias também vêm aqui e dar tiro de verdade na gente, também não pode, não, ué. Eles deram tiro de verdade, 9 meninos, que nos pegaram as balas, as cápsulas, carregadas lá em cima.
que mulheres grávidas, idosos, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais saiam do local antes da reintegração para preservar a integridade física e psicológica dos mesmos. A responsabilidade pela saúde dessas pessoas é do movimento. As pessoas poderão sair antecipadamente do local e retirar seus pertences, seguindo a orientação da Polícia Militar ou espontaneamente. A Polícia Militar de Minas Gerais estará no local. Resistir dentro da sua casa, beleza? Não deu, tipo, tomou a sua casa. O que você vai fazer? Você vai sair da ocupação, não. Você vai correr para a casa do vizinho. Entra para dentro da casa do vizinho. E assim vai. Nós temos que fazer com que o tempo passe. E não tem morador, não tem serventia. Essa é que é a realidade de uma ocupação. Uma casa, ela tem que ter uma família. Se ela não tem uma família, ela não tem serventia. Ela não faz a sua função social. Não é o que a gente está pregando aqui sempre? Que a área aqui não fazia, não tinha função social. A gente ocupou e a maioria das pessoas estão fazendo do mesmo jeito que as lacerdas e os empresários aqui fizeram. Deixou aqui parado, só especulação, só rendendo juros, para depois ganhar dinheiro em cima de quem está morando, de quem está batalhando de verdade. Eu acho interessante essa tomada de consciência de que as pessoas vão para lá e pegam um lote para também fazer especulação imobiliária que eles estão denunciando ao invadir esse tipo de terreno, né, que está desocupado e sem função social. Eu vou mostrar mais um trechinho que quando eu assisti me lembrou muito Glauber Rocha, em Deus e o Diabo. E aí eu já passo para no encerramento. Né? É com os maridos, com suas esposas, esposa com os companheiros, e está na luta, uma luta pacífica. Nós temos direito, e não existe herói morto. Para lutar, a gente tem que estar vivo. Herói morto só entra na história, né? Vai fazer parte da estatística, dos livros, mas vai parar de contribuir. Então, o enfrentamento, ele tem que ser no diálogo, ele tem que ser com a luta, ele tem que ser pacífico, resistir, mas pacificamente. Não aceita provocação de polícia, que tudo que eles querem é provocar para fazer vocês descer do salto e eles dar ordem de prisão falando que é desacata a autoridade. Se olhar para esse que o cara fez, vai falar que está desacatando eles. Não cai. Tem essa e tem mais uma que é mais parecida ainda com aquele discurso do Deus e o Diabo, que é mais para o final. Tem essa senhora que é muito interessante também, que ela compra uma câmera para criar evidências e mostrar a verdade. Já que todo mundo fala na mídia o que não é verdade da ocupação, ela compra uma câmera. Acho muito engraçado essa parte. Essa filmadora aqui eu comprei para filmar a Ocupação Esperança. O pessoal fala que é mentira e não é mentira, a verdade está aqui. Então, essa ideia, né, de novos sujeitos de cinema parte um pouco dessa ideia dessa senhora. Não sei se eu vou achar outra parte, mas enfim. Aqui tem a parte que ela fala de novo da verdade. Eu vou passar esse trechinho e depois eu encerro. Ninguém vai tirar mais não, né? Isso é nosso mesmo. Tem gente que paga aluguel aqui, precisa. Tem as crianças para poder brincar, tem um ar livre para brincar, para correr na terra, pode ser asfalto, tem lugar para as crianças correr. Se falar que é mentira, tem a gravação toda, de todas as passeatas, de toda reunião que vai, eu estou no meio para gravar, para travar a boca desse povo. Ele não sabe o que está falando, aí eu arrumo a televisão e põe lá fora para todo mundo ver. Põe aí, puxa o fio e põe lá fora para todo mundo ver. Eu põe filme ali, vai encher esse lote, mas não tem problema não, pode encher esse lote todinho. Viu? Eu quero ver a verdade que tá rolando aqui. Ela
além de cineasta, ela é exibidora, né? Ela produz a própria sessão dos filmes dela. Eu acho incrível isso. Parece lá a Bela Época, né? Deixa eu tirar aqui. Tá. Ah, sim, esse filme chama Memórias de Isidora, é assinado por Vilma da Silveira, João Vitor Silveira, Cadu Freitas, né, que é o Cadu da Missão com Cadu, Dinho Vieira e Douglas Rezende, de 2020. Teriam outros filmes que eu gostaria de discutir aqui, eu vou apenas citar, mas pelo menos 2 deles. Nunca é Noite no Mapa, de Ernesto de Carvalho, em 2016, em que ele faz o filme, um curta-metragem de 6 minutos, todo com imagens do Google Maps, na verdade do Google Street View, a partir de uma fotografia que ele faz do carro do Google, quando o carro do Google tenta entrar no beco dele, e vê ele com a câmera e dá ré e sai. E ele faz um filme sobre a especulação imobiliária, sobre a desapropriação de casas e terrenos para a construção de obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ele faz isso em Recife, mas ele acaba indo pelo Google Maps para o Rio de Janeiro. E também Empate, de Sérgio de Carvalho, que foi exibido em 2019 no Festival de Tiradentes, que é um filme feito no Acre. E aí eu tenho até uma citação aqui sobre esse filme para a gente, só para não deixar de lado. Aqui. É um filme com imagens de 3, 4 meses antes da morte de Chico Mendes, no Acre. E aí tem uma citação do filme, né, do Chico Mendes, numa entrevista no Jornal do Brasil, 13 dias antes do seu assassinato. Ele diz: o que é um empate? É uma forma de luta que nós encontramos para impedir o desmatamento. A gente se coloca diante dos peões e jagunços com nossas famílias, mulheres, crianças e velhos, e pedimos para eles não desmatarem e se retirarem do local. Eles, como trabalhadores, a gente explica, estão também com o futuro ameaçado. E esse discurso emocionado sempre gera resultados, até porque quem desmata é o peão simples, indefeso e inconsciente. E tem uma tática também que eles usavam, que está na lei, que uma pessoa que está cantando o hino nacional, você não pode atirar nela, principalmente a polícia. Então, eles entoavam o hino nacional nos momentos de maior embate com a repressão, nessas manifestações, justamente porque os policiais não podiam atirar neles. E é um filme com um gesto bastante preciso também, de militância, a partir de imagens anteriores, né? Então, esse é um contraponto a esse tipo de cinema que eu estou demonstrando aqui, que poderia compor essa ideia de novos sujeitos de cinema, justamente em imagens que não tinham sido utilizadas para esse fim. E aí, para finalizar, é nesse campo, nessa ideia que eu apresentei aqui, que a estética é atravessada pela política, construindo outras referências para a mobilização social e outras formas de engajamento da imagem. É a política da imagem, segundo Rancière, que eu não vou discutir aqui hoje, antes do cinema político ou da imagem política, né? E eu acho que eu encerro por aqui. E tem mais coisas, mas aí a gente pode discutir no debate. Espero não ter passado muito tempo. Obrigado. Obrigada, Jamer. Só um pouquinho, mas ainda foi bem legal. Olha, foram 2 falas assim realmente muito preciosas, né? Para localizar o cinema ao mesmo tempo no tempo e no tempo presente. Então foram maravilhosas. Eu vou... Primeiro, só uma questão aqui de ordem, tem uma lista ali que eu vi de presença, tá? Que quem tem ali que assinar. E abrir também para as perguntas, nós já temos 2 perguntas colocadas ali no nosso chat, uma para a mesa e uma para a Cris, tá? Eu vou ler aqui as perguntas para vocês. Nós temos um tempinho ainda, uns 15, 20 minutinhos, porque daqui a pouco já começa a outra mesa, mas então vou levar primeiro as perguntas que estão vindo por aqui para nós, tá? Uma pergunta
para a Cristiane, no contexto da ditadura, a falta de um registro institucional possível dos abusos executados pelo regime fez com que o cinema militante se justificasse pela necessidade de registro de memória política. Você acha que essa mesma lógica do registro imediato pode justificar o excesso de didatismo nessa produção sobre o golpe parlamentar de 2016? Né? Então, essa é uma questão, e até já coloco aqui que nós estivemos, eu e o Guilherme, trabalhando com alguns filmes, né, justamente dessa questão do golpe de 2016, e eu fiquei muito impressionada com a forma do filme, o processo e os tipos de escolha. E quando tu olha assim um pouco apressadamente, parece que nada faz muita lógica, mas quando tu começa a observar os processos de montagem, né, e eu acho que era isso até uma coisa que eu gostaria de um pouco comentar com vocês, mesmo as imagens vindo de algumas delas, de alguns arquivos até mesmo comuns, como a forma desta montagem faz com que os discursos também possam ser diferentes ou não. Então, em que medida a gente também poderia pensar isso, né, nessa questão desses arquivos que estão sendo usados. E a outra pergunta que também já deixo aqui, daí vocês também se organizem, sim, né, já em função do nosso tempo. Adorei as falas, a primeira era do Igor, né, do Igor Porto, e essa aqui é do Lennon. Adorei as falas e gostaria de deixar uma pergunta para a mesa sobre a circulação das imagens. Qual a importância de pensar por quem e onde circulam essas imagens? Poderíamos pensar que o próprio filme supõe uma circulação específica, uma circulação modelo que suas imagens pressupõem, e que circulações seriam essas, né? E eu acho essa questão da circulação uma questão fundamental. Nós, na área do cinema, às vezes nos prendemos muito no próprio objeto filme, que muitas vezes perdemos do nosso meio, assim, do nosso ambiente, da pesquisa, o próprio espaço da circulação e a forma como esses filmes atuam. E eu acho muito interessante porque esta cineasta que o Jamer trouxe agora no final, ela mesma cria a sua forma de circulação, né? Esses filmes vão para onde? Ou seja, não é apenas uma questão de produzir, mas é de produzir e levar esse discurso adiante, mostrar para que eles, afinal, formem um efeito, né? Eu acho isso bem interessante, então gostaria também de ouvir vocês um pouco sobre isso. Quer começar, Cris? E aí, enquanto isso, eu vou observando aqui, né, se tem mais questões para nós. Posso começar. Vamos lá. Então, agradecer as perguntas, agradecer ao Jamer pela fala, acho que ele tinha razão, as nossas falas se complementam. E, como sempre, né, Jamer, nas nossas discussões e nas nossas discussões no Cine também, de alguma forma, nos bares, né, assim, acabam mesmo se complementando. Eu fiquei pensando na pergunta do Igor, né, sobre dessas imagens hoje serem tão didáticas, porque na época da ditadura elas não podiam ser reveladas. Eu acho que a gente paga um preço até hoje dentro daquilo que eu chamo das heranças que a ditadura nos deixou, né, da história não ter sido mal contada, né, assim, no sentido da gente ter sempre essa ideia de que nunca sabe toda a história, dos arquivos nunca terem sido todos abertos, né, tanto que a gente tem essa capacidade de ter um presidente que defende, né, a ditadura, que na época não era nem presidente, era um deputado no meio do parlamento. Isso não seria aceito em nenhum lugar do mundo, né, que passou por processos de tamanha atrocidade, né, ainda mais naquele momento que ele não era o presidente, né, o chefe da nação, né. Então, isso são, eu acho que essas heranças, né, daquilo que não foi posto, não foi dito, não foi falado, né, mas eu acho que, para te responder desse didatismo, né, que é como se também é a ideia da personagem do filme do Jamer, né, da Isidora,
né? Quando ela pega aquela câmera, naquele desespero da câmera, que a câmera vai ajudar ela a revelar, que vai ajudar a não ter mentira, que vai o mesmo, para mim, a mesma ligação, o mesmo link desses filmes na atualidade, né? Vamos lá, vamos filmar no ao vivo, né? Claro que com a diferença exatamente da produção, da montagem, do não sei o que é feito depois, né? Mas que é esse desespero, como se a câmera tivesse ainda essa característica que está lá no cerne da origem do cinema, de revelar a verdade, né? De fazer o factual, mostrar o factual, né? Então, quando eu vejo aquela personagem que o Jammer mostrou, para mim é quase que óbvio, com dimensões diferentes, contextos diferentes, sem dúvida alguma, né? Mas buscando esse sentido do desespero da câmera para ser filmado, né? Com filmes que esses filmes chegam a festivais, e chegam, sei lá, até o Oscar, sei lá onde, mas, né, a qualidade estética deles são, enfim, né, comprometedoras, e o impacto, né, emocional do que eles proporcionam, às vezes também bem diferenciado do que está nesses outros filmes ali da hora, né, do calor do registro, né, do registro do arquivo, né? Então, para te responder, eu acho que é isso. Eu acho que a gente ainda sofre, né, essa herança, e por isso esse didatismo, né, de não poder ter falado, não ter nunca a história totalmente desvendada, né? Os arquivos foram abertos, mas nem todos os arquivos, né? Você tem imagens, mas não todas as imagens, né? As imagens são poucas da ditadura, as mesmas, repetidas, né? Então, e a gente reproduz isso hoje, né? Quando traz imagens sobre a ditadura, ou quando fala da ditadura, né? Por exemplo, nos filmes de ficção você tem poucas cenas de ficção, de cenas de tortura feminina, a tortura masculina, né? E quando aparece a tortura feminina, ela é induzida. Aí vem o filme da Fernanda Pessoa, que já revela algumas imagens que já estavam aparecendo nos filmes da pornochanchada. Então é como se a gente sempre fosse ser um arquivista para juntar essas imagens, né? Da Dona Isidro, do que está na pornochanchada, do que aparece nas manifestações de rua, para fazer o nosso arquivo de alguma maneira, né? Sobre essa parte sombria que está aí sendo, de novo, né, no nosso pano de fundo. E a outra pergunta da circulação dos arquivos, da circulação das imagens, etc., né, eu acho que essas imagens, elas não circulam aonde elas deveriam ser circuladas nunca, né? Elas são feitas, é exatamente isso que eu falo da disputa e do lado que já está escolhido, né? Elas não têm essa ideia desse filme militante, que era para propor a conscientização, né? Para propor que outras pessoas que não pensassem igual a você pudessem ser tomados por aquela causa, né? O que essas imagens fazem é reforçar essa causa, né? Até no filme do Jean-Claude, que o Jammer citou, né, exatamente na cena que ele citou, tem um depoimento de uma menina que ela diz assim: eu vivo na minha bolha, então na minha bolha eu vivo muito bem, né? E essa metáfora da bolha hoje, ela não é à toa, né? E a bolha é algo muito restrito, porque nenhuma bolha é gigante, né? Então a bolha é para aquilo que está no nosso lado, né? Tinha que se juntar as bolhas de alguma maneira para fazer algo para além, né? Para uma circulação maior, né? Que eu acho que isso não tem. Então, essa militância hoje, ela fica restrita àqueles que já pensam daquela maneira, né? Não é essa militância, como eu disse, né, que tinha esse papel da conscientização, da transformação, né? A mesma questão do filme do Cadu, né? Ele vai circular em lugares restritos, ele vai denunciar aquela ação, mas qual é a ação em cima daquela denúncia, né? Qual é a ação de fato, né, que a gente vai fazer como ativistas,
né, que é sair da sua bolha, né, que é de fato agir de alguma forma, né, e que eu também não sei, não tenho a fórmula exata para isso, né, mas o que a gente vê hoje nesses filmes é isso, é o não sair do lugar, é o desespero de mostrar, né, dessa melancolia, e que aonde vai dar isso? Quem vai ver? Né? É a senhora que tem lá eu vou botar aqui, vai todo mundo ver, mas todo mundo quem? Né? O vizinho dela, as pessoas que já estão convivendo, que estão vivendo aquela situação, né? Então, o desencanto, né, eu acho, desse momento, né, é como a gente vai fazer de fato uma ação, né? Como isso vai chegar a mobilizar o outro. Quer dizer, as pessoas falam de empatia, de sei lá o quê, né? Que na verdade isso não é uma ação hoje, isso de fato não acontece, né? No momento que as pessoas... hoje eu vi, né, falando da eleição americana, que o presidente, agora se o Biden ganhar, ele vai mudar de lado. Então é isso, não tem ética, né? Não tem essa preocupação de fato com a militância de ir lá na comunidade, ver como de fato, né, ela vive e fazer uma ação, né? Enfim, é isso. Acho que, não sei se eu respondi. Deixar o Jamer falar um pouquinho agora. Ok. Jamer? Falar um pouquinho sobre essa ideia de circulação, né? Eu concordo plenamente com a Cris e acho... Se esses filmes com os quais a Cris está trabalhando, eles têm uma barreira, né? Que é falar para os convertidos e não falar para aquelas pessoas que realmente poderiam mudar de opinião, não mudar de opinião, mas entender o mundo de um outro prisma, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, a partir desses discursos e de outros discursos que não aqueles com os quais ele está acostumado dentro da sua bolha. No caso desse cinema militante com o qual eu estou trabalhando, ele tem uma circulação muito pequena e muito específica, né? O que eu comentei um pouco na minha fala, essa ideia do texto da Amaranta, que é sobre a circulação do Na Missão com o Cadu, e da pouca aceitação desse filme em festivais de cinema, por ele não ter esteticamente os mesmos atributos de outros curtas-metragens que circulavam por esses festivais. É uma questão importante para a gente debater, né? Por que esse filme não circulou nos festivais, né? Se ele tinha uma imagem com uma certa urgência e uma experiência colocada nessas imagens, tanto quanto qualquer outro filme que tenha sido pensado para colocar isso no seu discurso, né? Seja documentário, seja ficção, mesmo com uma ideia, vou fazer um documentário sobre tal assunto, e esse documentário ter ali determinados atributos e participar de um festival, esse outro, mesmo que não tenha esse planejamento mais ou menos tradicional, ele produz um certo tipo de imagem, um certo tipo de discurso que me parece muito condizente com o discurso, aquilo que é discutido nos festivais, principalmente de curta-metragem e de teor político no Brasil. E aí tem uma coisa que por exemplo, o filme do Farok que eu citei, o Videograma de uma Revolução, que tem esse tom de usando imagens amadoras e reutilizando essas imagens de arquivo, né, para tratar de um assunto bastante delicado da Romênia, em 1989, foi um filme que, quando ele foi lançado, ele foi lançado em Berlim, em 2 salas de cinema simultâneas, e teve 2 espectadores, né, na estreia do filme em Berlim. E aí Farok, ali, a partir daquilo, já começou a repensar o próprio destino das imagens que ele estava produzindo, né. E aí ele encontrou nas artes visuais um circuito exibidor muito mais eficaz para o que ele estava produzindo do que exatamente o cinema, né? É muito o que acontece com esses filmes, porque a exposição que eu citei também com os vídeos do Mídia Ninja no Instituto Moreira Salles, tinha uma circulação de pessoas vendo aqueles vídeos, que eram vídeos feitos no celular nas jornadas de junho de 2013 no Brasil, que não circulariam em festivais, não circulariam como curta-metragem, não circulariam nos cursos de cinema, né? Mas estava lá exposto no museu. E aí, essa ideia dessa senhora, né, dizendo que comprou a câmera para mostrar o que é verdade, ela diz, como é? Agora esqueci. Não, mostrar a verdade, né? Ela fala que ela quer mostrar a verdade, porque falam da ocupação, ela quer mostrar a verdade a partir daquela, registrar a verdade e mostrar a verdade.
tem uma certa ingenuidade nesse discurso, né, que remete àquela ideia de tristeza, de melancolia que eu estava falando. Nem só o que eu estava dizendo era exatamente pela morte do Cadu ou de outros líderes que aparecem nesses filmes, e muitos deles tem um outro líder que fazia filmes tanto quanto o Cadu, na mesma ocupação, que foi assassinado também, que é Miguel Bahia, ou alguma coisa assim, não lembro agora o nome dele. Mas não só pelo destino desse ativista, que é o Cadu, e que remete muito ao destino do Chico Mendes, né, nesse filme que eu citei, que passou no Festival de Tiradentes, mas também é uma certa ingenuidade que é melancólica, né, de achar que gravar as próprias imagens e distribuir essas imagens ali no local vai ter algum alcance. Na verdade, o intuito dela não é esse. O nosso é fazer com que aquelas imagens circulem, né? O dela não, o dela ela quer exibir para a comunidade dela, para que a comunidade dela que não faz as imagens, mas que participa dessas manifestações, participa desse embate, entenda que os discursos que são produzidos a partir disso não são exatamente a verdade, e ela acredita que aquela imagem é verdade, né? Tem uma certa ingenuidade aí, achando que a imagem é total, que a imagem vai mostrar, evidentemente, a verdade, quando, na verdade, a gente sabe que isso são outros 500, né? A imagem sempre vai faltar, na verdade, e ela sempre vai poder ser utilizada para dizer exatamente aquilo que ela não diz, né? Um dos exemplos é aquele caso do Rodney King nos Estados Unidos, que é uma questão bastante atual, inclusive nos Estados Unidos, né, de policiais espancando pessoas negras como suspeitos de algum crime, e o Rodney King foi parado num carro nos anos 90, em alta velocidade, e foi filmado um vídeo, um plano de sequência em VHS de 8 minutos, mostrando vários policiais espancando ele, e são as imagens que foram usadas pela defesa dos policiais, que conseguiu, com as imagens, absolver esses policiais, né? Então, quando a gente vê aquela imagem, a princípio não tem como a gente dizer, a partir daquelas imagens, que os policiais são inocentes. Mas os caras usam a imagem para provar, entre aspas, que os policiais são inocentes, argumentando ali que o Rodney King reagia aos policiais, e em cada reação que ele fazia, os policiais tinham o direito de matá-lo. E se os policiais não mataram, é porque, espancando ele, eles preservaram a vida do Rodney King, né? Então, a verdade da imagem aí tem uma certa ingenuidade, que a gente pode discutir isso, né, em outra instância, mas a circulação parte um pouco disso, ela faz as imagens para mostrar para a vizinhança mesmo. Legal. Mas a vizinhança dela também ampliou, né? No momento que está aqui, tem mais gente vendo, mais gente ouvindo, entendendo, e eu acho que isso é o legal, né? Que quando essa imagem ela está simplesmente dentro de uma sala de cinema ou de um determinado espaço, o alcance dela é diferente desse alcance que ela pode ter quando ela vai cair na rede, quando ela vem para um evento, como a gente pode aqui, né, que nem o Milton Prado está perguntando se tem links, pode colocar ali no chat, daqui a pouco ela já circula para mais lugares, então eu vejo isso também como uma possibilidade de ampliar esta vizinhança, né? E eu acho isso muito legal. Isso está na potência do que vocês estão falando sobre o que é esse cinema hoje, ao mesmo tempo militante, ao mesmo tempo com viés cidadão, né? Que é uma coisa que eu peguei lá da fala da Cris, que achei muito interessante o que é essa discussão de um militante essa hoje. Essa ideia de ampliação é excelente, Miriam. Obrigado até por falar isso, porque ali é um filme, né? E ela assina, inclusive, o filme, mas não é ela que faz o filme, ela faz algumas das imagens que o filme utiliza. E aí são alguns cineastas da comunidade ali, da ocupação, que resolvem fazer o curta, usam as imagens do Cadu, o Cadu já faleceu há bastante tempo, e eles usam as imagens do Cadu, reproduzem essas imagens, colocam num site, a circulação ela é bastante restrita, não sei se vocês viram o site, aí respondendo aí já a pergunta do Milton, ele está numa mostra lona, dentro do site do movimento de luta dos bairros, das favelas, então a circulação é bastante restrita. Mas o interessante é que as imagens dessa senhora, elas se ampliam quando isso é transformado num curta-metragem, por mais que os festivais em geral não aceitam esse tipo de filme, eles acabam circulando mais do que as próprias imagens que ela faz. E não sei se vocês notaram ali que o filme ele é montado e produzido, né, a partir de uma projeção dentro do filme. Então eles filmam,
projetam para a comunidade, filmam essa projeção e usam essas duas imagens no próprio filme. Então, eles têm uma noção já de distribuição, de exibição, que é muito interessante, que parte da própria comunidade, da forma como eles fazem a distribuição entre eles. Mostram isso o tempo todo, eles têm uma espécie de cineclube lá, que eles ficam mostrando as imagens o tempo todo, que eles produzem sobre a própria ocupação, e depois transformam isso em filme e fazem circular na internet. Isso é muito legal. Eu adoraria poder discutir um pouco mais e avançar algumas questões também com vocês, mas já estou aqui olhando e antes que... Já estou vendo lá a Dani fazendo... Ou seja, a gente está batendo no nosso limite. Mas só para dizer que tem uma pergunta aqui ainda também para a Cris, de repente, se for assim, sabe? E aí a gente encerra aqui uma do Danilo Fantinel, e então ele está elogiando, né, toda a tua fala, todas as tuas questões, e eu vou pegar aqui o finalzinho da pergunta dele, que eu acho que sintetiza a questão. Será que esses filmes formatos tão politicamente arraigados teriam condições de dialogar com públicos de outros espectros políticos num cenário de alta polarização ideológica, né? Ou será que no final é aquilo que vocês também estão falando, a gente já fala para um público específico e é isso. O próprio formato dessa discussão que a gente coloca lá no filme não abre diálogo para outros espectros diferentes do nosso, né, do nosso pensar. Deixo a pergunta para vocês. E aí, como pergunta de encerramento e já de agradecimento aqui pelas falas. Danilo, muito obrigada pela pergunta, sim. Mas eu acho, atualmente, né, eu não consigo ver as pessoas conseguindo ter esse olhar, né, essa predisposição do fazer ver, como diz o Rancière, né, de você poder olhar outras coisas, de fazer alguém ver outra coisa, né? Eu acho que aí é o exemplo que eu dei da bolha, né? Eu acho que a gente está, infelizmente, muito ligado na nossa bolha. Quer dizer, o filme que a gente estava comentando antes vai ter essa circulação, como a Miriam colocou, né, que vai sair da vizinhança, vai passar aqui, nananã, mas é uma bolha parecida, né? É uma bolha similar, que compreende aquilo, né? Então, eu não sei, assim, de fato, essa ideia que está lá na ontologia do filme político e do filme militante de transformação do indivíduo, do sujeito, de conseguir um outro tipo de reflexão, né? E uma reflexão que passa por uma comunidade, não por uma bolha, né? Era a ideia que se tinha, né, da militância toda antes, era isso, né? Era uma causa que passava para toda uma comunidade, né? Mesmo que você tinha alas e facções ali nos anos 60, que a gente sabe que já era pulverizado de ideologias e de debates e assim por diante, né? Você tinha aquela ideia de conquistar o outro, né? A comunidade hoje não, né? É o outro e eu, né? E nós aqui, né? E aí, então, eu não consigo ver hoje uma solução, uma disposição para esse fazer ver, né? Essa possibilidade, infelizmente, né? Por isso eu acho que eu acabei assim, né? A gente está aqui falando de melancolia, enfim, né? Mas eu acho que talvez esse até seja o grande problema hoje da esquerda, né? Que se não entender que tem que ter uma união maior, né? A gente não vai vencer esse autoritarismo que está aí na iminência, né? E se a gente não sair da nossa bolha, né? E conseguir de alguma maneira transformar isso, enfim, acho que é meio uma bolha maior, pelo menos. Jamer, gostaria de comentar mais alguma coisa? Isso. Não, eu queria só agradecer mesmo por ouvir vocês todos, principalmente a Cris, e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês, conversando, debatendo. Vou deixar a fala da Cris encerrar, que eu acho que é incrível. E obrigado. Então tá, olha, nós aqui realmente agradecemos, né? Foi muito legal, assim, como eu disse antes, rever o tempo e estar no tempo, né? Foi muito legal esta fala, esse debate. Eu acho que este evento aqui do Gela está começando
de uma forma muito preciosa. De novo, quero agradecer vocês pela disposição de vir, de participar, né? Da Cris, que resolveu vir aqui, né? Participar conosco, já que não estava aceitando nenhum convite para esses momentos de falas online, para o Jamer, que agora, como ela disse, né? Migrante, né? Tá lá em São Paulo. Foi lá para São Paulo, e aí esse é um lado interessante desse mundo online, a gente consegue também aproximar as pessoas mesmo, cada um nas suas distâncias, e a gente forma aqui um novo grupo. E eu gostaria de deixar assim, o meu agradecimento pelos alunos que ao longo dos meses estiveram arduamente trabalhando na organização do GELA, fazendo tudo para que esse evento seja muito legal, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento realmente a eles, aqui a Daniela, a Kelly, o Lucas, o Eduardo, o Guilherme, o Lennon, enfim, vocês todos que tiveram, o Igor, né, que estão trabalhando no evento, a Jéssica, a Graziele, deixa eu ver se eu anotei, o Bruno, que é o nosso monitor, né, então, muito legal, e ao professor Bruno Leites, que também está participando da organização do evento. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, por toda a organização, e de volta agradeço aos nossos palestrantes, e aqui me despeço da minha função de moderadora que passou do tempo. Eu só gostaria de agradecer imensamente a organização, a todo o empenho de todos vocês, assim, e que a gente continue, né, fazendo mais encontros, eventos, né, e estreitando cada vez mais as nossas parcerias, gente. Muito obrigada. Agradecer ao Jamer, foi muito bom ter te escutado. Miriam, querida, que saudades. Sim, é isso. Gente. Obrigada. Aliás, mesmo. Quem diria que no online a gente faria um evento, né? E reuniria os grupos. Olha que são os novos tempos. Exatamente. Tá é isso, bom, gente. então. Cuidem-se. É isso. Tá Beijos, beijos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. E agora passo para a Dani, Trabalho. que continue com a sua organização aqui. Bom, gente, então agradeço a todos e a todas por terem acompanhado aqui essa mesa de abertura com a gente, em especial a presença do Jamer, da Cris e da Miriam, que com certeza fizeram uma abertura linda para que a gente, ao longo desse evento e depois nas nossas vidas, tenha mais disposição para ver, para enxergar os outros e para conversar e para promover novos encontros, mesmo nessas possibilidades que a gente está vivendo agora. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, então, e eu convido a todos e a todas vocês para assistirem a próxima mesa. A mesa, então, que começa às 20h13, será Povo em Luta no Cinema Latino-Americano, com a presença do Alexandre Guilhão, da PUC, a Dialética Revolucionária de Glauber Rocha, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Depois nós temos a apresentação do Igor Porto, da URGS, o contexto político do cinema direto brasileiro, a questão da voz do povo, e a Ivete Medina, também da URGS, o desejo e a configuração do coletivo no documentário dos Levantes. Então, acho que são 3 falas que vão complementar muito bem as discussões já trazidas na abertura, e esperamos encontrar vocês também, não só agora de noite, como também amanhã e nos próximos dias. Agradeço imensamente, em especial, as apresentações. E nos vemos daqui a pouco. Obrigado, Dani. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É tudo nessa mesma sala, tá, gente? Então, quem quiser, por exemplo, só desligar o microfone e a câmera, fique à vontade. A gente segue aqui e iniciamos em breve.